Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade às resoluções das 100 questões da Lei Penal no tempo e no espaço. Caso você ainda não assistiu às últimas partes, corre lá no meu canal no YouTube, na playlist 100 questões da Lei Penal no tempo e no espaço, que estão lá de forma estratégica e esquematizada. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes que não têm condições de comprar um bom curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Questão 71, ano 2012, órgão Polícia Federal, cargo agente da Polícia Federal, direto na questão Força e Honra. Será submetido ao Código Penal Brasileiro o agente, brasileiro ou não, que cometer, ainda que no estrangeiro, crime contra a administração pública, estando ao seu serviço, ou cometer crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, de empresa pública ou de sociedade de economia mista. A circunstância de a conduta ser lícita no país onde foi praticada ou de se encontrar extinta a punibilidade será irrelevante para a responsabilização penal do agente no Brasil. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo. Por que está certo, Robson Concursos? Vamos ver, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade. É o seu dever você dar uma estudada, vá lá nas últimas partes que eu já gravei lá na playlist das 100 questões da Lei Penal no tempo e no espaço, está tudo lá de forma estratégica, esquematizada. Aqui, artigo 7º do Código Penal diz o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Esse inciso primeiro e as 4 alíneas A, B, C e D traduz aqui, meu guerreiro e minha guerreira, hipótese de extraterritorialidade incondicionada, isso mesmo. E o seu parágrafo 1º do artigo 7º diz o seguinte: nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, quem cometer qualquer dos crimes das alíneas, ou seja, os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, a B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, a C, contra a administração pública por quem está a seu serviço, a D, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Quem cometer qualquer um desses crimes, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda, meu guerreiro e minha guerreira, que for absolvido ou condenado no estrangeiro. Ainda cabe salientar que o rol dos crimes do inciso 1º, a linha A, B e C, traduz o princípio da proteção, da defesa ou real. E a linha D, que trata ali de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, traduz o princípio cosmopolita ou da justiça universal. Robson Concursos trazendo tudo aqui para o nobre guerreiro e nobre guerreira, estratégico e esquematizado para não errar na prova. Força e honra. Questão 72, olha aí, ano 2012, Polícia Civil do Ceará, inspetor de polícia, direto na questão Força e honra. Aplica-se a novatio legis in melius aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, sem que haja violação à regra constitucional da preservação da coisa julgada. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssimo, isso mesmo. Lei Penal no tempo, artigo 2º diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Para quem não sabe, esse artigo 2º traduz abolicio criminis. Já o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, que traduz a novatio legis in melius, que diz o seguinte: a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Meu guerreiro e minha guerreira, despencam na prova a novatio legis in melius. Ainda cabe salientar que norma de direito penal, ela retroage para beneficiar o réu. Já a norma de processo penal não retroage, tem sua aplicação imediata. Esse bônus aí para os nobres guerreiros e nobres guerreiras.
Questão 76, de novo, ano 2012, Polícia Civil será inspetor de polícia direto na questão Força e Honra. Se o presidente do Supremo Tribunal Federal, em viagem oficial à Itália, for agredido por manifestante contrário à sua presença naquele país, resultando-lhe ferimentos graves, a essa hipótese aplicar-se-á a lei penal brasileira de forma incondicionada, com base no princípio da universalidade ou da justiça universal. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Essa questão, meu guerreiro e minha guerreira, para quem não está gabaritado, é de cara aí errar, mas o nobre guerreiro e nobre guerreira já está gabaritado. Com certeza essa questão está errada, porque há dois erros, porque ali falou se o presidente do STF, não. Vamos ver daqui a pouco, tratando da extraterritorialidade incondicionada, que é contra a vida ou a liberdade do presidente da República. E também disse que era o princípio da universalidade ou da justiça universal, tratando da extraterritorialidade incondicionada, totalmente errado. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí, artigo 7º, que trata da extraterritorialidade, o inciso 1º e as 4 alíneas A, B, C e D traduz a extraterritorialidade incondicionada. O parágrafo 1º diz o seguinte: nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Mas, olha aí, inciso 1º, a linha A diz o quê? Que é os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Lá a questão disse que era o presidente do STF, não. É vida ou liberdade do presidente da República. Então, meu guerreiro e minha guerreira, as alíneas A, B e C traduz o princípio da proteção, da defesa real. Lá diz que era o princípio da nacionalidade, totalmente errado. Se alguém for contra a vida ou a liberdade do presidente da República, além de ser extraterritorialidade incondicionada, porque o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que for absolvido ou condenado no estrangeiro, traduz o princípio da proteção ou da defesa ou real. Ainda cabe salientar de bônus que a linha D, meu guerreiro e minha guerreira, traduz o princípio cosmopolita ou da justiça universal. Pode vir na questão. Se disser que o inciso 1º do artigo 7º traduz o princípio da proteção da defesa ou real, todas as alíneas não, porque somente a linha ABC que traduz o princípio da proteção ou da defesa ou real, e a linha D que tratando do genocídio, quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil, traduz o princípio cosmopolita ou da justiça universal. Então, meu guerreiro, para você mais nunca errar na prova, falou contra a vida ou liberdade do presidente da República, não é presidente do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça, não. O presidente, vida ou liberdade do presidente da República, traduz hipótese de extraterritorialidade incondicionada e traduz o princípio da proteção da defesa ou real força e honra. Questão 74, ano 2011, olha aí, CESP-Sebrasp, Tribunal de Contas do DF, direto na questão força e honra. Segundo os princípios que regem a lei penal no tempo, a nova lei penal, independentemente de ser mais ou menos benéfica ao acusado, será aplicada aos fatos ocorridos a partir do momento de sua entrada em vigor, mas a lei revogada, desde que mais benéfica ao acusado, continua a ser aplicada a fato anterior, ou seja, a fato praticado durante o período de sua vigência. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Tenho certeza que você marcou certíssimo, isso mesmo. Meu guerreiro, trata-se de ultratividade da lei penal benéfica. Aí é, Robson Concurso. É, meu guerreiro, aqui trata-se de ultratividade da lei penal benéfica. Porque, olha aí, Instituto da Ultratividade, lei excepcional ou temporária, artigo 3º do Código Penal diz o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, meu guerreiro e minha guerreira, a lei excepcional ou temporária capitulada no artigo 3º do Código Penal traduz o Instituto da Ultratividade. E essa questão trata-se de ultratividade da lei penal benéfica. Não tem como errar. Olha aí, a extratividade, no qual é um gênero e tem duas espécies, retroatividade e ultratividade. Retroatividade consiste na aplicação da lei a fatos ocorridos antes de sua vigência, ou seja, a lei penal ela é retroativa para beneficiar o réu. E a ultratividade, aplicação de lei já revogada a fatos ocorridos durante o período de sua vigência, traduzindo dois exemplos clássicos, a lei temporária e excepcional, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira.
Questão 75. Olha aí, Auditor Federal de Controle Externo, ano 2011, direto na questão. Fosse honra. A lei penal que de qualquer modo beneficia o agente deve retroagir, desde que respeitado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, na altura do campeonato você acertaria ou erraria essa questão? Com certeza essa questão está errada e você ganhava mais um pontinho no dia da sua prova. Por quê, meu guerreiro? Porque a parte final ali deixou a questão errada. Porque diz que desde que respeitado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, totalmente errado. Vamos ver agora, olha aí, novacho, legis e melius. Já estudamos isso na questão anterior. Artigo 2º do Código Penal, parágrafo único, traduz a novacho, legis e melius, que diz: a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, meu guerreiro. Não importa se já teve trânsito em julgado, se for para beneficiar o réu, meu guerreiro, aplica-se isso mesmo a nova lei. Diz o seguinte: a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, traduzindo aqui a novacho, legis e melius a favor do réu. Fosse honra, ainda tem o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 40, que diz: a lei penal não retroagirá. Olha aí, é a regra, traduzindo aqui a primeira parte, o princípio da irretroatividade, salvo para beneficiar o réu. Traduzindo aqui, meu guerreiro e meu guerreiro, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Fosse honra, ainda cabe salientar que esse inciso 40 do artigo 5º traduz norma de eficácia plena. Meu guerreiro e minha guerreira, tá gostando? Então se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes, que não têm condições de comprar um bom curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Então, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Questão 76, ano 2011. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, direto na questão. Fosse honra. Considere que o indivíduo pratique 2 crimes em continuidade delitiva, sob a vigência de uma lei, e após a entrada em vigor de outra lei que passe a considerá-los hediondos, ele pratique mais 3 crimes em continuidade delitiva. Nessa situação, de acordo com o Código Penal, aplicar-se-á a toda a sequência de crimes a lei anterior por ser mais benéfica ao agente. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente errada a questão, meu guerreiro. E isso mesmo, a questão está totalmente errada. Por quê? Porque você já sabe, súmula 711 do STF, tratou de crime continuado ou crime permanente, é a aplicação da lei mais grave, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo. Vamos ver agora crime continuado, artigo 71 do Código Penal, que diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou uma omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem, olha aqui é um dever, os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, meu guerreiro e minha guerreira, tratou de crime continuado ou crime permanente, aplicação da súmula 711 do STF, que diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Não fala nada aqui de retroatividade, meu guerreiro e minha guerreira. É a aplicação da súmula, ainda que seja mais grave, ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Fosse honra. Questão 77, ano 2011, olha aí, TRE, analista judiciário, direto na questão. Fosse honra. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage
para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Linda questão, totalmente certíssima. Traduzindo aqui, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí, extratividade, no qual é o gênero, no qual tem duas espécies, retroatividade e ultratividade. Retroatividade consiste na aplicação da lei a fatos ocorridos antes de sua vigência, ou seja, a lei penal, se for mais benéfica, ela retroage para alcançar o réu, e a ultratividade, aplicação de lei já revogada a fatos ocorridos durante o período de sua vigência. Dois exemplos clássicos, lei temporária e excepcional. Meu guerreiro, não esqueça, grave, não esqueça, porque novatio legis in melius, aplica-se a nova lei a princípio da retroatividade, e novatio legis impégios, aplica-se a lei revogada a princípio da ultratividade. Isso mesmo, novatio legis in melius, aplica-se a nova lei a princípio da retroatividade. Já novatio legis impégios, aplica-se a lei revogada a princípio da ultratividade. Porque novatio legis impégios é uma lei maléfica, ou seja, aplicação da ultratividade da lei benéfica ao caso concreto. Fosse honra, não tem como errar mais. Novatio legis in melius e novatio legis impégios, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 78, ano 2011, TRE, analista judiciário, de novo, direto na questão fosse honra. Lugar do crime, para os efeitos de incidência da lei penal brasileira, é aquele onde foi praticada ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como aquele onde se produziu, ou no caso da tentativa, teria sido produzido o resultado. Linda questão, maravilhosa questão, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente certo. É mesmo, Robson? É, meu guerreiro. Vamos ler de novo para você tentar entender a questão. Diz que lugar do crime para os efeitos de incidência da lei penal brasileira é aquela onde foi praticada a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como aquele onde se produziu, ou no caso da tentativa, teria sido produzido o resultado. Talvez você ficou em dúvida aí quando falou, no caso da tentativa, teria sido produzido o resultado? Sim, meu guerreiro, porque sabemos que a tentativa, ela não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, ou seja, questão totalmente linda, maravilhosa, vai ficar mais claro aqui para você quando vamos ler agora o lugar do crime, artigo 6º do Código Penal, você vai entender porque a questão está certa. Diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria. Olha o deveria aí, meu guerreiro, traduzindo a tentativa, produzisse o resultado. Isso mesmo, aqui o artigo 6º que trata do lugar do crime, que traduz a teoria da ubiquidade omista. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria, olha aí, deveria, tentativa, circunstâncias alheias, produzisse o resultado. Não tem como errar, traduzindo aí a assertiva da nossa questão. Lugar do crime, artigo 6º do Código Penal, teoria da ubiquidade omista, ainda traduz aí a teoria do tempo e lugar do crime, mnemônico luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Questão 79, ano 2010, órgão OABIN, oficial técnico de inteligência, direto na questão, força e honra. Dado o reconhecimento na Constituição Federal do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica como garantia fundamental, o advento de lei penal mais favorável ao acusado impõe sua imediata aplicação, mesmo após o trânsito em julgado da condenação. Todavia, a verificação da lex missil no confronto de leis é feita em concreto, cabendo conforme a situação, retroatividade da regra nova ou ultratividade na norma antiga. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssima. Vou logo avisando que lex missil, meu guerreiro, é a mesma coisa de que novatio legis in melius. Novatio legis in melius é igual a lex missil, ou seja, meu guerreiro, questão linda, maravilhosa, traduzindo aí a retroatividade e ultratividade, questão certíssima. E vamos ver agora, não esqueça, novatio legis in melius, aplica-se a nova lei a princípio da retroatividade. E novatio legis impégios, aplica-se a lei revogada a princípio da ultratividade, traduzindo aqui a assertiva da nossa questão. Novatio legis in melius ou lex missil, aplica-se a nova lei
a princípio da retroatividade. Novatio legis impédios, aplica-se a lei revogada a princípio da ultratividade. Meu guerreiro e minha guerreira, ainda tem aqui o mapa mental da extratividade, no qual um gênero tem duas espécies, retroatividade e ultratividade. Retroatividade consiste na aplicação da lei a fatos ocorridos antes de sua vigência assertiva da questão. Ultratividade, aplicação de lei já revogada a fatos ocorridos durante o período de sua vigência. Dois exemplos clássicos, lei temporária e excepcional assertiva da nossa questão Força e Honra. Questão 80, nossa última questão dessa parte aqui das 100 questões da lei penal no tempo e no espaço. Ano 2009, olha aí, advogado da União, direto na questão Força e Honra. Ocorrendo a hipótese de novatio legis in melius em relação a determinado crime praticado por uma pessoa definitivamente condenada pelo fato, caberá ao juízo da execução e não ao juízo da condenação a aplicação da lei mais benigna. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssimo. Para resolver essa questão, você tinha que saber da súmula 611 do STF, que diz o seguinte: transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Súmula 611 do STF, transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna, traduzindo aqui o princípio da retroatividade. Meu guerreiro e minha guerreira, novatio legis in melius. Não esqueça, meu guerreiro e minha guerreira, novatio legis in melius retroage para beneficiar o réu. Aplica-se o princípio da retroatividade. Novatio legis impédios não retroage. Aplica-se a lei revogada a princípio da ultratividade. Não tem como errar. Novatio legis in melius retroage para beneficiar o réu. Aplica-se o princípio da retroatividade. Novatio legis impédios não retroage. Aplica-se a lei revogada a princípio da ultratividade. Força e honra. Então, meu guerreiro e minha guerreira, se gostou, vai se inscrevendo aí no canal Robson Concursos. Segue lá o meu Instagram, Robson Concursos. Meu guerreiro e minha guerreira, também segue lá meu Facebook, minha página no Facebook, Robson Concursos RDM. Há vários grupos de estudos lá para Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, DEPEM, PCDF, PMPE, concursos públicos. Criei lá especialmente para ajudar os guerreiros e as guerreiras, principalmente que precisam. Força e honra, dessa força com o canal Robson Concursos, minhas redes sociais. Espero que tenha gostado. Deus é bom e ama você. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança. Não desista por nada. Não pare, você está perto da sua vitória. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira. Tenha paciência, resiliência, constância nos estudos, perseverança. Tenha fé, peça a Deus força, sabedoria, meu guerreiro, porque você vai vencer. Acredite, eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia, já peguei muito frete com carro de mão, já servi as Forças Armadas, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já fui carteiro, meu guerreiro e minha guerreira, já fui policial militar do estado de Pernambuco por quase 10 anos, atualmente sou policial civil, já passei em alguns concursos públicos, mas já reprovei em vários. Se eu venci que vinham de bairros humildes, nos quais as pessoas chamam de favelas, periferias, eu chamo de bairros humildes, se eu venci, você também vai vencer. É fácil não, mas também não é impossível. Acredite, construa cada dia um tijolinho, porque amanhã o seu castelo vai ficar lindo e maravilhoso. Tenha fé, força, perseverança, meu guerreiro e minha guerreira, porque no final a vitória é certa. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém.